Por exemplo, eu tava numa vibe de querer contratar um homossexual pro estúdio. Falei, mano, a gente precisa. A gente precisa desse tom, a gente precisa de mais mulheres aqui e a gente precisa de homossexual. Por quê? Porque eu quero ter Diversos tipos de pensamentos. eu quero ter esses pensamentos aqui na hora de criar um personagem. Eu quero ter essa inclusão. Eu fui falar com o meu jurídico. Meu jurídico simplesmente falou: você não pode fazer um processo seletivo baseado nessa informativa. É Que é proibido. discriminação, né? É discriminação. Sim. Olha só que louco. Aí eu te pergunto, quantas pessoas até que estão assistindo isso daqui sabem disso? Tipo, eu já fui criticado de uma foto de uma galera do estúdio, Pô, não tem nenhuma mulher aí. Cara, não é porque eu quero, não. Tipo, eu quero. Só que num processo seletivo, eu não consigo escolher mulher. Aí eu acho que você não tem razão nisso, não, cara. Não. O Cara, no show a gente jurídico... contratou mulheres, Não. negros e Sim. homossexuais. Mas assim, o que Foda-se. acontece? Eu preciso de profissionais qualificados, entendeu? Infelizmente, eu não podia abrir um processo seletivo só pra mulheres. Eu queria abrir só pra mulheres. Mas você pode abrir pra todo mundo e pegar as mulheres, pô. Aí que tá, mano, mas assim, nunca vinha eu não dei sorte nesse sentido. Tipo, a gente tinha mulheres, sim, na nossa folha de pagamento, mas eu queria as programadoras brabas. E infelizmente não veio no processo seletivo. E eu não posso chegar e escolher, mano. É uma merda, velho. Não, claro, eu acho que... É uma merda. Eu tô falando que é uma merda Mas esse isso sentido. reflete uma diferença entre o homem e a mulher que é social e genética. Tem mulheres, a maioria das mulheres não se interessam por programação. Você é louco, mano. Tem umas programadoras que são... Eu falei a maioria. Não, mas assim, beleza. Mas, cara, eu conheço até uma sócia minha, que ela é sócia minha na minha consultoria. Eu tenho uma consultoria de informática. Cara, ela é uma puta do programadora, velho. É claro que vão existir excelente. mulheres programadoras fodas. Eu tô falando que na média de interesse feminino e masculino tem uma diferenciação. É por isso que você vê tanto homem jogando e poucas mulheres. As mulheres, elas... Pode ser pressão social, pode ser pressão genética, mas em sua maioria, as mulheres, elas escolhem não jogar. É um fato, não é algo que eu tô inventando. Eu já não sei entrar nesse mérito porque eu não tenho essas informações, assim, pra falar. Pô, Mas cara, tu já eu jogou sei... jogo pra caralho. Já. Quando tinha uma mulher não era raro? Era, mas quando tinha também jogava mais do que eu. Eu tô falando que as mulheres não são capazes de jogar tão bem quanto os homens. É claro que elas são. Eu tô falando que, na sua maioria, por uma pressão social ou genética... Não, sim. Que tem mudado bastante. Tem mudado, e é mudado ótimo. bastante. É ótimo isso. Mas a maioria das mulheres, elas se interessam por outras coisas. E é perfeito. Tipo, ok, está Mas tudo isso bem. é pressão da sociedade. Não só a sociedade, tem também a pressão genética. Em que sentido? Existe um diferencial entre os homens e as mulheres geneticamente, certo? Certo. Isso vai afetar que os interesses desses dois grupos possam ser diferentes através dessa mudança na genética. Isso não é correto? Pra algumas coisas, não. Por exemplo, a programação, não. Cara, pega a estatística aí. Qual é a maioria de programação? Não. Se é homem ou mulher? Você pode ver, tipo, pra levantamento de peso. Não, eu entendo que as mulheres são tão inteligentes quanto os homens e têm a plena capacidade de ser uma programadora tão boa quanto qualquer cara. Sim. Eu entendo isso. Mas não tô falando de capacidade, eu tô falando de interesse. Ah, não, interesse. Interesse. Mas aí não tem nada a ver geneticamente o interesse, tem? Claro que tem. Claro que tem, Não, pô. Claro que tem, cara. Genética, ó. 17% apenas dos programadores brasileiros são mulheres. Você pode falar que a estatística é só por pressão social, e eu acho que pressão social tem uma grande influência nisso. Mas não é só, entendeu? Tem uma pressão genética que as mulheres... Por exemplo, o homem gosta mais de objetos, em sua maioria, e as mulheres gostam mais de outros humanos, gostam de coisas mais sociais, em sua maioria. Isso tem uma explicação evolutiva. Evolutivamente, as mulheres foram as que foram encarregadas pela natureza de cuidar da prole, de amamentar, de ter filho. Por isso requer para as mulheres uma ligação com o ser humano maior do que o homem, que a condição genética deles se impôs para que eles caçassem, para que eles guerreassem. Então, essas mudanças genéticas no cérebro da pessoa faz efeito, pô. A maioria das mulheres... Por que a maior? Procura, a maioria de enfermeiros são mulheres ou homens? São mulheres. Por que são mulheres? Pressão social?
Tem pressão social Pra envolvida. caralho. Mas tem também pressão genética. A gente não pode ignorar isso, na minha opinião, entendeu? Mas assim, por tato, eu acho que em programação, tá? A mulher é melhor do que o homem. Pode por ser, tato, eu não faço tá? a menor ideia. Sim. Tipo, conheço vários programadores e vários programadores também. E as programadoras fica. Ó, 88% das enfermeiras, né, da profissão de enfermagem, são mulheres. São mulheres. Por quê? Mas isso é pressão social. Não é só pressão social, cara. As mulheres, elas são geneticamente predispostas a querer cuidar mais dos outros. Porque ela tem que cuidar do filho. Porque a natureza criou... Porque... Não, isso eu não questiono. Então, mas isso então eu não é só questiono. pressão social. Tá, entendi. Entendi onde que você quer chegar nesse sentido. O foda é a gente ser mal interpretado por esse assunto aqui agora. Sim, mas... Porque são dois homens falando. Mano, é mas as muito estatísticas complicado. não mentem. Não, nesse sentido não mente. E o que você falou também eu concordo 100%. Então. Mas assim, a gente só tem que tomar cuidado em capacidade. Capacidade. Cara, o homem elas tem podem capacidade de ser um enfermeiro Sim. tão bom quanto uma mulher, assim como a mulher tem capacidade de ser um programador ou um gamer, tão tanto quanto um homem. Eu Sim. concordo nesse sentido. Só que, geneticamente e socialmente, criou-se um ambiente onde os interesses desses dois grupos de pessoas acabam se diferenciando. Isso é um fato. E, tipo, não é algo que você pode controlar através de lei ou impor. Se a mulher prefere ser uma enfermeira do que ser uma programadora, em sua maioria, eu acho que é direito dela, entendeu? Sei. Não, completamente, eu concordo. É direito dela. É o direito dela. Por Mas que assim, voltando ao assunto do lance do processo seletivo, que a gente estava falando sobre as empresas, existe uma certa dificuldade, sim, de fazer um processo seletivo para inclusão. Claro. Fato. E talvez entendeu? essas estatísticas Mas eu comprovem acho que por quê. para uma empresa grande não justifica, porque a empresa grande ela tem dinheiro, ela consegue fazer um puta processão seletivo e escolher a dedo, coisa que eu não consigo. Cara, eu sou entendeu? total a favor da inclusão, tanto que no Flow a gente era incluso pra caralho. A gente tinha porcentagem de mulheres e homens eram semelhantes, tinha pessoas que eram homossexuais. E foda-se, a gente contratou a pessoa. E eu acho que é ruim você também ficar contratando a pessoa pelo estereótipo do que ela é. Tem que contratar pelo talento. Mas assim, não é pelo. Nesse sentido é ruim. Você tem que contratar pelo talento. Entendeu? Mas eu, como eu tava pequeno na época, eu precisava de talentos. Entendeu? Não adianta, cara. Eu precisava fazer a porra do jogo. Precisava de talentos. Mas assim, senti a vontade de fazer um processo seletivo e, cara, eu quase fiz merda. Meu advogado falou, cara, não faz isso não, que isso dá um BO do caramba. Sim, é que você Entendeu? fazer uns... Mas assim... mulher, só pra gay, sei lá. Mas, pô, tem algum problema eu querer fazer? É um pouco de discriminação mesmo, né? Porque a empresa não tem a função de contratar pessoas por diversidade. Na minha opinião, a empresa ela tem que ir a função de contratar Mas eu preciso, por competência. mas eu precisava Você quer ter as daquele pessoas mais tato. competentes. Eu precisava daquele tato. Mas você não estava Entendeu? impedido de contratar mulheres. Você podia fazer uma seleção e pegar as mulheres. Eu tentei e não consegui. Tive essa Nenhuma dificuldade. mulher foi lá? Não, foi, só que não tinha a experiência que eu precisava. Entendeu? E aí Infelizmente. a culpa é sua? É. Não é, porra. Não é. A culpa não é sua, cara. Não é minha. Não é minha. Essa é a merda. Não é minha. E aí você, e aí você foi cancelado porque não tinha mulheres o suficiente no teu time. Sendo que você tentou. Percebe como é maluca a sociedade? Sim, por isso que tem que ter mais informação. As pessoas têm que... Cara, as pessoas têm que ter mais informação. Tipo... Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.